e nós o amamos. Por isso, vivemos uma vida santa, lutando contra o pecado, porque amamos ao Senhor e temos como alvo objetivo final estarmos para sempre com Ele. Tópico 3, exemplo a ser imitado. Paulo procurou em tudo imitar o Mestre, servindo apenas aos interesses da Igreja de Cristo. Dessa maneira, exortou os filipenses a que o imitasse assim como ele imitava o Senhor. Como obreiro de Deus, Paulo tinha um caráter ilibado e os filipenses deveriam tê-lo como exemplo a seguir. Se quisermos servir ao Senhor com interesse de coração, precisamos seguir os passos de Jesus, o nosso modelo de homem perfeito. Então Paulo dizia para os filipenses: sede meus imitadores. Imagine alguém que estava na cadeia dizendo: imitem a mim, sejam como eu. Então é uma coisa difícil de entender para quem não é crente, para quem não é salvo. Porque Paulo estava alcançando o seu objetivo, já estava próximo de alcançar o objetivo final da sua vida. Ele ainda continuava trabalhando para o Senhor, mas ele tinha um encontro marcado, ele tinha um alvo final e ele perseguia esse alvo e nada o distraía, nada o atrapalhava de continuar naquela caminhada. Tudo ele combatia, tudo ele vencia para alcançar esse objetivo final. Então assim o crente deve imitar a Jesus, viver segundo o que ele aprende de Jesus. Vai lendo a palavra de Deus, vai orando, vai conversando com o Senhor, vai tendo essa intimidade, essa convivência e vai aprendendo de Jesus. Cuidado para não imitar aqueles que colocam como objetivo principal nas suas vidas a parte financeira. Copie Jesus, imite Jesus, olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a perfeição. Então, se nós procurarmos aqui na terra alguém que foi perfeito, só Jesus. Nem Paulo, nem Pedro, nem Abraão, nem nenhum homem. A perfeição só foi alcançada por Jesus. Então, olhemos para Jesus, imitemos Jesus. O próprio Paulo diz: imitem a mim porque eu estou imitando Jesus. Se não estivesse imitando Jesus, ninguém poderia imitá-lo. Na parte 3, a aspiração cristã hoje. Tópico 1, atualidade do desejo paulino. Tópico 2, o cristão deve almejar a maturidade espiritual. Tópico 3, rejeitando a fantasia da falsa vida cristã. Tópico 1, a atualidade do desejo paulino. O propósito de Paulo em relação a si e aos filipenses deve servir-nos de instrução, pois as dificuldades, tentações e demais obstáculos que serviam de empecilhos à vida da comunhão naquela época continuam atuais e bem maiores. Mais do que nunca devemos nos esforçar para vivermos uma vida de íntima comunhão com Deus. Então haviam dificuldades, haviam problemas, havia perseguição, havia tanta coisa ruim, tanta coisa que vinha contra Paulo, e ele ensinava aos filipenses que lutassem como ele estava lutando, que eles venceriam como ele estava vencendo. Embora numa ótica humana, materialista, ele não estava vencendo, ele estava preso. Mas, na verdade, ele continuava fiel a Deus e ele, do jeito que estava, continuaria sendo fiel a Deus e conquistaria aquilo que era o seu objetivo. Então o objetivo era espiritual e não material. Olhando materialmente, olhando humanamente, ele não estava no objetivo correto, ele não estava na carreira, na corrida correta, ele não alcançaria o objetivo que estava proposto. Mas olhando espiritualmente, tudo isso era uma realidade. E Paulo dizia: se vocês imitarem a mim, vocês chegarão onde eu vou chegar. E a certeza dele era de estar para sempre com o Senhor. Então devemos buscar uma vida de intimidade com o Senhor. Devemos procurar conversar mais com o Senhor, orar mais, estudar mais a palavra, jejuar, fazer a obra de Deus, ganhar almas para Cristo. Ministrar as pessoas, cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, ajudar, amar essas pessoas, ajudar também na parte material, alimentação, roupa. Veja essas pessoas caídas por aí, ajude essas pessoas, ame essas pessoas. Tópico 2,
o cristão deve almejar maturidade espiritual. Seguindo o exemplo de Paulo, reconheçamos que ainda precisamos alcançar a perfeição. Sejamos sóbrios e vigilantes, reconhecendo também o quanto carecemos de maturidade espiritual e de um maior conhecimento acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não olhe para si mesmo como perfeito, como alguém que não precisa ser lapidado, alguém que não precisa crescer mais, conhecer mais. Não. Reconheça sempre, olhe lá para dentro de você e veja, procure conhecer os seus defeitos, procure conhecer aí mais da sua falta de comunhão com Deus, procure conhecer mais aí das suas dificuldades espirituais. Quando você está buscando as coisas espirituais, então você vê a sua imperfeição. Porque olha, eu quero um dom do Espírito Santo, aí você deseja, mas não recebe, aí você vai olhar para dentro de si, olhar para a sua vida e diz, por que eu não recebo? Porque falta tanto para mim, eu preciso mudar tanto ainda. Como é que Deus vai me usar se eu penso assim, se eu falo assim, se eu faço assim, se eu deixo de fazer isso e tal? Então você vai analisando e vai vendo a sua imperfeição. Mas quando você não deseja as coisas espirituais, aí você vive como se já estivesse tudo bem, se você estivesse aí numa vida muito santa e irrepreensível. Então olhe para as coisas, os objetivos espirituais e você vai ver a sua imperfeição. Olhe para Jesus que é perfeito e você vai ver a sua imperfeição. Quando nós temos momentos de intimidade com o Senhor, aí nós vemos o quão difícil é a nossa vida espiritual, quão imperfeito nós somos. É quando nós nos comparamos com Jesus é que nós vamos encontrar a imperfeição. Se nós começarmos a nos comparar com as pessoas que nós conhecemos, que nós vemos aí, talvez até algum líder e tal, se você for comparar com ele, você vai acabar se achando até melhor. Mas não se compare com isso. Compare-se com Jesus. Olhe, por exemplo, para Paulo. Se compara, veja a intimidade, a comunhão que ele tinha com Deus e veja a sua vida. E veja se você está realmente conversando com Deus, ouvindo Deus falar com você. Alguma vez apareceu para você aí algum anjo? Jesus em pessoa apareceu? Então veja só quão imperfeito nós somos. Paulo viu anjo. Paulo viu Jesus em pessoa, conversou com ele e se achava imperfeito, não estava pronto. Imagine nós. Tópico 3, rejeitando a fantasia da falsa vida cristã. Paulo era um sofredor consciente, um homem que sabia o quanto é difícil ser fiel a Deus. Ele, porém, suportava tudo por causa da obra de Deus. Quem quiser viver assim nos dias atuais, precisa reconhecer que padecerá as mesmas angústias. Semelhante ao apóstolo Paulo, podemos ter certeza de que receberemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez o maior problema hoje da igreja seja de não aceitar o sofrimento. Não existe vida cristã sem sofrimento. Aqueles que querem viver piamente, aqueles que querem viver de maneira santa, aqueles que querem agradar a Deus, não tem como ele viver aqui na terra sem sofrer, sem passar por perseguição, por aflição. Não tem como. Aqui nós passamos por tudo isso. Não tem jeito. Não existe uma vida cristã sem sofrimento, sem angústia, sem perseguição. Não existe isso. Não tem como. Então veja bem. Paulo nos ensina, nos dá o exemplo de um homem sofredor, de um homem trabalhador, de um homem esforçado e de um homem que tinha uma integridade moral, tinha uma integridade física, tinha uma integridade social, um homem que era exemplo em tudo. Então veja bem, não é uma vida assim de qualquer maneira. Para alcançarmos o nosso objetivo, nós vamos ter que passar por muitas coisas que não são agradáveis, não são desejáveis, mas nós vamos ter que passar por elas.
e vamos ter que vencê-las. Então as lutas vêm. A vida cristã não é a vida de prazer, de alegria, de festa. Não, a vida cristã é uma vida difícil. Tem que entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito. Não é de qualquer maneira. Tem muita gente que pode até ter entrado pela porta estreita, mas está vivendo um caminho largo. Cuidado. Esse caminho largo conduz a outro alvo, outro objetivo. Parece que está tudo bem. Parece que você está caminhando para o alvo. Mas existe um alvo paralelo. E não é o alvo verdadeiro. Cuidado com o engano. O engano do pecado. Cuidado. Eu desconfio de crente que não vive angústia, não vive problema, não tem perseguição, não tem aflição na vida dele. Eu desconfio desse crente. Com certeza, ele não está vivendo uma vida cristã. Conclusão aí, toda a vida de Paulo era centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ele tudo fazia para agradá-lo. Sua grande aspiração era conhecer mais do Mestre da Galileia. Por isso o apóstolo podia declarar: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo dizia que ele já estava crucificado com Cristo, já estava vivendo uma vida que ele não tinha mais os desejos de um ser humano normal. Ele não tinha mais as ambições de um ser humano normal.